Fala, YouTube! Você gosta de Game of Thrones? Então fica aí que já vamos conversar sobre o mais novo episódio. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, no episódio especial sobre Queen's Justice, o terceiro episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Mais uma vez aí, me desculpem o cenário, o áudio, etc e tal, eu continuo viajando, mas aí a partir de quarta-feira já volta tudo normalmente. Bom, YouTube, antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos esse tema quase todo dia, e se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Bom, YouTube, então, Queen's Justice é um episódio que trata muito aí com as três rainhas e remanescentes de Westeros, tanto a Cersei, a Daenerys e também a Olenna, e várias conclusões para vários arcos, começos de arcos muito importantes aqui também dentro da série. E de forma geral, para mim, foi o episódio mais forte dessa temporada de longe, aconteceu coisa demais aqui, então vamos começar. Primeiro começando aqui com o encontro do fogo, da mãe dos dragões, cabra da peste, diva das divas, rainha das tormentas, quebradora do mundo, escolhida, Anakin Skywalker, raio, luz, estrela do ar, Daenerys Targaryen se encontrando com o Jon Snow. Realmente foi uma cena que foi muito bem construída, desde a chegada aí do Jon Snow com o Davos na praia de Dragonstone, sendo recebidos pelo Tyrion Lannister e pela Missandei. O relacionamento deles imediato ali com os Dothraki, de meio desconfiança, um negócio assim, vamos ver o que acontece. E a cena que eu achei muito legal foi a caminhada deles pelas escadas de Dragonstone, sendo acompanhados aí pela câmera em um grande plano sequência, bem meticuloso, bem lento, acompanhando aí a troca de comentários aí entre o Tyrion e o Jon Snow, que foi muito legal, culminando aí no aparecimento do dragão a primeira vez nos olhos do Jon Snow, justamente quando ele estava falando sobre o fato de que ele não era o Stark, então realmente foi uma referência bem bonitinha, e tiveram várias referências dessas ao longo do episódio, nos lembrando a real aí, origem do Jon Snow, que na verdade é sobrinho de Daenerys Targaryen, já que ele é filho do Rhaegar Targaryen com a Lyanna Stark. E aí chegamos no momento que todos queríamos ver demais, que era o primeiro encontro finalmente da Daenerys Targaryen com o Jon Snow, e realmente foi muito divertido. Também tiveram muitas informações interessantes, começando aí pela parte engraçadinha, que é quando os personagens são introduzidos. Então a Missandei faz aquele velho joguinho lá de essa é a Daenerys Targaryen, nascida na tempestade, rainha dos Ândalos e dos primeiros homens, e protetora do reino, e quebradora de correntes, e Calice do Mar Verde, e outros 200 títulos. Aí o Sir Davos vira "This is Jon Snow, he's King of the North". Então foi realmente muito engraçado, e é uma justa posição esperada aqui, porque é uma simetria aí que tem nos dois personagens, já que a Daenerys é o fogo, o Jon Snow é o gelo. Então são personagens similares que passaram por situações semelhantes, mas eles são meio que opostos ali, que vão se complementar na Guerra pelo Amanhã. Então é realmente muito interessante como é que a Daenerys traz um pouquinho do que aconteceu com ela, como é que ela foi vendida em casamento por Khal Drogo, ela foi estuprada, tirada do seu direito de governar, etc e tal. E o Jon Snow, ao mesmo tempo, Davos fala um pouquinho como é que ele morreu aí para salvar o seu povo e conseguiu fazer aí a ponte entre o povo livre e também o povo do norte. E realmente eles começam uma relação que vai ser muito interessante. Obviamente, imediatamente a Daenerys não acredita no papo do Jon Snow, que existem White Walkers e o Night King, etc e tal. Da mesma forma que o Jon Snow também não se convence a apoiar a Daenerys, que ele fala assim, mano, tá uma treta muito maior lá no norte. Então realmente a gente devia prestar atenção nesse primeiro. Mas posteriormente no episódio o Tyrion acaba resolvendo isso, fazendo uma ponte entre os dois aí, começando a Daenerys a permitir o Jon Snow a minerar o vidro de dragão, o vidro de dragão, o Obsidian, que eles vão precisar tanto aí pra fazer armas dessa grande guerra que vai ter aí na 8ª temporada. Essa cena foi muito interessante pra mim em vários aspectos. O trabalho de câmera foi muito bem feito, como é que eles começaram fazendo o blocking da Daenerys longe do Jon Snow, eles foram se aproximando aos poucos até ficarem os dois em um único enquadramento. Todo o trabalho de blocking foi muito interessante. Blocking é a movimentação dos personagens em relação à câmera, e realmente eu acho que tudo funcionou muito bem, o diálogo foi bem estruturado, foi aquele misto de serviço de atendimento aos fãs ao mesmo tempo com progressão da história. Eu acho que em geral foi bem satisfatório, foi, eu acho que talvez a minha cena preferida aí ao longo do episódio, e ela foi finalizada justamente com a entrada do Varys lá, quando a Daenerys falou assim, eu não preciso de você, Jon Snow. Aí o Varys entra e fala assim, eu não falaria isso tão rapidamente. Isso, obviamente, porque eles descobrem que o Euron Greyjoy acabou destruindo toda a frota da Daenerys ali, toda a frota da Yara Greyjoy, capturando a Ellaria Sand e também a Yara. E a gente tem alguns momentos diferentes dentro dessa situação, que a gente vê o Euron Greyjoy sendo resgatado do mar, ele é chamado de covarde, porque obviamente ele tá vivo porque ele não tentou salvar a Yara, e ao mesmo tempo isso é justaposto com a entrada triunfal do Euron Greyjoy lá em King's Landing, tendo a Yara como prisioneira, a Ellaria Sand entregando
a Ellaria de presente pra Cersei, que fica aquela cara meio... Nossa senhora, agora vamos ver, né? Ela fica com aquela cara meio de raiva e meio de satisfação de finalmente ter ali nas suas mãos a assassina de sua filha. E ela prontamente nomeia aí o Greyjoy como almirante do reino, ao mesmo tempo que ela fala que o Jaime vai ser o general das forças Lannister, e em sequência ela já vai lá descontar a sua raiva da Ellaria Sand, faz um plano ali bastante até previsível, mas bem maquiavélico, que ela consegue usar o mesmo veneno que a Ellaria usou para matar a Myrcella, para matar a filha da Ellaria Sand, mas de forma lenta, que a Ellaria veja tudo e sofra. É um negócio bem maquiavélico, mas você sabe, a Cersei é a Cersei, né, gente? E isso também é muito importante no episódio, porque a Daenerys estava cheia de confiança lá, afinal ela é a cabra da peste, a estrela do luar, etc e tal, mas ela acaba sofrendo uma grande derrota nesse episódio. Eu achei interessante o Game of Thrones começar a quebrar essa dinâmica de tanto poder para Daenerys Targaryen, assim, começar a balancear um pouco as escalas, primeiro com a Cersei conseguindo convencer ali o Banco de Bravos, que ela era ainda uma aposta muito boa ali para ser financiada nessa guerra, e ela consegue realmente voltar com essa confiança na medida que ela rouba o ouro dos Tyrell no final do episódio, e também consegue uma manobra militar muito interessante com Casterly Rock, que eu vou entrar mais detalhes daqui a pouco. Nós também tivemos uma coisa muito interessante aqui, que é a confirmação de que Ser Jorah of the Friendzone foi curado por Samuel Tarly, que ao mesmo tempo foi elogiado e repreendido pelo Archmaester. E realmente é um arco que parece que vai ser bastante interessante aí, do Samuel Tarly se tornando um mestre, pode ser uma coisa bem útil no futuro, e também o Ser Jorah voltando aí pro exército da Daenerys, já que ela vai precisar, já que o pequeno conselho dela tá basicamente todo dissolvido, capturado ou morto. Antes das grandes batalhas, vamos falar também um pouquinho sobre o norte, com um reencontro que tivemos aqui nesse episódio, aqui a gente teve o primeiro encontro da Daenerys com o Jon Snow. Nós tivemos também o reencontro do Brandon Stark com a Sansa. A gente teve um momento breve ali da Sansa administrando o Winterfell, falando para as pessoas que elas vão precisar mais de grão, então que o grão devia todo vir do norte para o Winterfell, já que todo mundo vai fugir para lá. Também falando um pouquinho das armaduras, como é que elas devem ser tratadas com couro, por causa do frio, etc e tal, e sendo uma boa administradora. E aí ela recebe um discurso do Littlefinger, nosso querido Mindinho, falando que ela devia pensar em todas as coisas, tudo ao mesmo tempo, basicamente um negócio meio Arrival da vida, e como isso seria importante para que ela nunca fosse surpreendida. E ao mesmo tempo chega lá um cara que justamente consegue ver tudo ao mesmo tempo de todas as pessoas, que é o Brandon Stark, que agora é o Corvo de Três Olhos. Eu tento explicar isso um pouquinho pra Sansa, que fica muito chocada aí com o fato de ele conseguir descrever com uma certa precisão como é que foi o casamento da Sansa Stark com Ramsay Bolton. Então realmente a Sansa começa a perceber que tem alguma coisa mais diferentona aí com o Bran, realmente tem um papel maior a ser desenvolvido ao longo da guerra pelo amanhã. Mas finalmente, no clímax desse episódio, nós tivemos um momento que talvez seja frustrante para algumas pessoas, que foi a batalha de Casterly Rock, narrada pelo Tyrion Lannister. Isso foi uma coisa interessante, é um mecanismo de roteiro que o Guy Ritchie gosta muito de usar, e aqui ele é realmente aproveitado para mostrar como os Imaculados iriam derrotar os Lannisters a partir de um acesso que o Tyrion mesmo tinha construído, porque o Tyrion Lannister tinha deixado a função de construir o esgoto pro Tyrion, já que ele era a pessoa mais baixa aí da família em vários sentidos, já na visão do Tyrion, obviamente, porque o Tyrion é o melhor personagem do Game of Thrones, mas eles são prontamente surpreendidos pelo fato de que a armada Greyjoy foi lá para King's Landing fazer o resgate da cidade, ao mesmo tempo que o exército Lannister, na verdade, estava lá em Highgarden, conquistando a família Tyrell. Então aí a Cersei vai conseguir o seu ouro para pagar o Banco de Bravos e continuar financiando sua guerra. E também nós tivemos um momento aqui bem interessante do Jaime conversando com a Olenna Tyrell, que acaba sendo morta, envenenada, mais ou menos da mesma maneira que ela envenenou o Joffrey, e ela faz questão de falar para Cersei: olha, fui eu que envenenei esse menino. Então, do resumo, é basicamente isso. Eu gostei bastante desse episódio, a distribuição das ações dele foi muito interessante, a dinâmica e a fluidez dele foi muito legal. Eu não gosto ainda da questão do teleporte, tá? Porque não faz sentido nenhum pra mim o Euron Greyjoy ir para King's Landing e depois conseguir chegar de surpresa em Casterly Rock. Eles não estabelecendo que a timeline acontece em momentos distintos, porque da maneira que o programa é editado parece que está tudo acontecendo simultaneamente, essa suspensão de descrédito não existe mais, porque eles apartam, assim, igual o Harry Potter, eles teleportam de um lugar para o outro, e realmente isso está me atrapalhando um pouquinho, especialmente já que nesse episódio a gente não teve as cenas de guerra que a gente esperava. Isso é um ponto um pouco frustrante, mas ele não foi o suficiente para tirar aí o crédito do episódio, que em geral conseguiu estabelecer novos relacionamentos de forma muito interessante, teve diálogos muito bons, interações entre personagens que a gente nunca tinha visto de forma muito eficiente, e em geral contribuiu demais para a história como um todo. Então eu achei que esse episódio foi o melhor da temporada, apesar dessa questão que ainda me irrita um pouco aí do teleporte de Westeros. Então é isso, YouTube. Se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha, que ajuda bastante, visitar a série, escritas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Deixe comentário se você gostou do terceiro episódio de Game of Thrones, se você não gostou, tudo é sempre muito válido. Esse YouTube. Até a próxima.